Olá, tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Parla Mais. No programa de hoje a gente vai conversar, como eu deixo bem claro, que não tem entrevista, viu? Aqui tem um bate-papo, uma conversa descontraída com um médico e também político. Já foi inclusive vereador de Teresina, está buscando o retorno para a Casa do Povo, que é o Poder Legislativo Municipal. Eu estou falando do médico ortopedista Leonardo Eulálio, você conhece, ele é muito conhecido em Teresina, não só pela sua atuação parlamentar, mas sobretudo pela sua prática médica. Ortopedista é o que eu, inclusive, estou precisando agora, viu? Tudo bom, Eulálio? Como é que você está? Bom dia, é um grande prazer estar aqui discutindo a respeito de política. Eu sou Leonardo Eulálio, sou ortopedista, me formei em 92 na Universidade Federal do Piauí. Busquei então uma especialização, fiz 5 anos de residência na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Depois fui para fora do país, retornei. Assim que cheguei, a minha trajetória foi uma militância na área da política médica, passando pelos sindicatos médicos, pela Sociedade de Ortopedia, pela presidência da Unimed, participei também do cooperativismo lá no SESCOP, presidi aquela instituição. Hoje sou representante nacional aqui do Serviço do Cooperativismo no estado do Piauí. Fui diretor de hospital, professor de universidade, da federal e da estadual, sou médico ortopedista, então eu tenho uma ficha grande. E uma gama de serviços prestados, né? Com certeza, a gente abraçou a política desde da minha infância. Lá no Dom Barreto eu fui presidente de centro cívico, no Diocesano, presidente de Grêmio, participei de centro acadêmico. Então sempre eu fui uma pessoa que fui apaixonada pela política, a política classista, a política que nos coloca na nossa sociedade, né? E agora, no final, depois de 32 anos de formado, eu adentrei na política propriamente dita, a política partidária. Bom, você começou a falar num assunto aí que eu tinha interesse em perguntar, mas a gente pode aprofundar. Esse seu interesse pela política, ele começou ainda na época de estudante? Sempre eu fui voltado. Eu acompanhei muito, sempre gostei. Eu mesmo menino, eu ia lá para a Praça do Marquês, ouvir os discursos do Alberto Silva. Só informando aqui para o nosso internauta, doutor Leonardo, a Praça do Marquês, ela era palco dos grandes comícios da política de Teresina e também do Piauí. Ele se referiu aí ao ex-senador, ex-governador, ex-deputado, ex-prefeito Alberto Tavares Silva, e eu também assisti alguns comícios dele ali, viu? Pode prosseguir. A gente ia para lá, para a Praça do Marquês, aí a gente tinha o show dos Geniais. Geniais de Amarante. Geniais de Amarante, com o Xaxá. E eu participei também, tive a oportunidade, na época das diretas já, naquele grande comício, na São Benedito, de estar lá presente. Eu sempre... Aquele ali foi importante porque veio, eu me lembro do Tancredo Neves, lembro do senhor Diretas, o que morreu no acidente do avião. Teotônio Vilela. Não, o Teotônio Vilela também estava, mas estava que ele foi conhecido como o senhor Diretas, foi presidente do Congresso. E depois a gente lembra... Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães, o grande e saudoso Ulisses Guimarães. Eu estava ali ainda como estudante de comunicação, fazendo uma reportagem para um jornalzinho que a gente tinha na Universidade Federal. E eu tive a oportunidade, não tive a oportunidade de entrevistar nenhum deles. A gente tirou muitas fotografias do evento e eu fiz um texto para o Calandragem, um jornal da Universidade Federal. Mas o senhor está falando de eventos importantes para Teresina, mas também foram importantes na sua vida, né? Com certeza. Eu sempre, como eu falei, né, eu sempre gostei muito de atuar politicamente em tudo que me circundava. Então, eu acredito que a política é a única forma, numa sociedade democrática, da gente ter avanços, como também ter retrocessos.
é através da política que a gente pode avançar. E foi neste pensamento, mesmo com meus pais não querendo que eu adentrasse na política, meus irmãos, eu fui até o final. O senhor é o único político da família? Sou. A questão é a seguinte, o Zeulário ele tem uma tradição, mas na família do meu avô, o único político sou eu. Eu adentrei agora, mas a gente tem uma ligação muito grande com Severo Mariolálio, com Kleber Mariolálio. Era exatamente isso que eu queria perguntar. Com todos eles, porque é o seguinte, o meu avô era irmão do Severo Mariolálio. Nós temos muita proximidade com o Tribunal de Contas, com o presidente do Tribunal de Contas, né? Com o Kleber Olálio, com o Severo. Que foi deputado, que né? foi deputado. A gente tem muita amizade, mas a gente tem uma... No núcleo familiar, No núcleo familiar. Mas a corrente, os pensamentos, às vezes, em alguns pontos, eles divergem. Mas a amizade, o respeito, tudo, a gente é muito próximo. Próximo da gente estar convivendo semanalmente. Só que o pensamento é que, às vezes, a gente tem uma divergência pequena, mas isso aí faz parte de um pensamento democrático. Doutor, o senhor se elegeu em 2020, né? Na época da pandemia, foi na época que eu entrei, a gente teve, então, 4.597 votos. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, exatamente por conta da pandemia, como é que o senhor está vendo as duas campanhas, durante a pandemia e essa campanha agora? Tem muita diferença? Eu acredito que tudo vai mudando, né? Tudo vai mudando, o pensamento das pessoas. Você viu agora que até o número de candidatos restringiu, a política esse ano ela se tornou mais agressiva, exatamente pelo comportamento de alguns partidos e não quererem que os demais participem desse processo democrático. Isso é muito preocupante, quando você vê assédio a candidatos para que eles façam, então, a desistência, porque, principalmente as mulheres, porque isso prejudica toda a chapa, ou seja... É que nem você ir para um campeonato de futebol e não querer a participação do Fluminense, do Botafogo, do Vasco, do Flamengo, porque isso prejudica a beleza do Instituto Democrático. Da democracia. Então, né? por a gente ver isso, com essa história de AV, pancadinha, isso daí é uma coisa maléfica para o processo democrático. A gente vê, então, desistência hoje, através de assédios financeiros em torno de alguns candidatos, ou candidatos deixando de competir, porque a sua perspectiva de vitória não é tão clara. Então, isso é uma coisa ruim para o processo democrático, como assim falei. A gente que faz a política, a gente não faz a política só para ganhar. A gente faz a política para discutir ideias. Então, eu sou do Partido Liberal há 14 anos. Há 14 anos. A gente respeita a esquerda, respeita o centro, mas a gente que é de direita também quer ser respeitado. Então, nesse processo, que a sociedade ela ganha. Então, quando a gente vê pessoas buscando a política só para o sucesso financeiro, a gente entende isso de uma forma preocupante. Isso, na verdade, nem é política, né? Isso é um negócio, quando as pessoas enveredam por esse lado. Agora, o senhor foi eleito em 2020, durante a pandemia, o senhor teve à frente do seu mandato na Câmara Municipal, mas o senhor foi cassado. O que foi que aconteceu, doutor Eulálio? Bem, não foi o Leonardo que foi cassado. O que foi o seguinte, os votos entregues ao 22, ao PL, é que houve, então, a anulação de todos os votos dirigidos para aquela sigla partidária. Nós temos que entender o seguinte, que em 2020, nós acompanhamos, o PL teve uma candidatura própria, através do Fábio Abreu. E nesse processo,
nesse processo, os candidatos eles não se envolvem com toda a propriamente dita a chapa completa. Nós tivemos lá problema que duas pessoas lá, duas mulheres, uma que teve o seu filho, teve um problema de internação e ela não foi para a campanha. E a Problema outra pessoal, mulher, familiar. problema pessoal. A outra mulher, por conta do Covid, ela também teve um problema familiar também, outro problema familiar, no qual o marido não permitiu que ela também fosse. E isso prejudicou toda a nossa chapa. Ou seja, a questão é que nós temos que entender que os candidatos, eles não cometeram nenhum crime, mas como toda a chapa foi prejudicada, atingiu a nossa pessoa. O que a gente tem que entender é que a gente não tem nada a ver com esse processo da desistência. É como hoje, com essa história de pancadinha e do AV, quando a pessoa interfere na chapa, no partido oposto ao seu, ele prejudica todo o sistema democrático. E isso foi o que aconteceu. Mas a gente é forte, é firme, temos um trabalho centrado na nossa sociedade e a gente vai voltar para a Câmara de Vereadores. O senhor tem andado pela cidade nessa campanha e tem andado também pelo centro. Qual é a avaliação que o senhor faz da situação do centro de Teresina hoje? Essa pergunta a gente tem feito para todos os candidatos que vêm aqui. O centro de Teresina, ela vem sofrendo um processo de esvaziamento, mas esse processo esse fenômeno ele é mundial. Ele é mundial. Mas isso tem saída. A questão é que, de forma irresponsável, alguns governos colocam responsabilidade nos outros governos. Então fica essa briga entre município e estado, um empurrando para o outro. Mas isso é de fácil solução. Ninguém vai deixar de comprar um ventilador lá no Parque Piauí, que tem um centro lá, comercial também, né? Centro comercial forte, para se dirigir ao centro da cidade. Então vamos esquecer isso daí, que ninguém vai acontecer mais isso. Esse retrocesso não vai acontecer. Mas isso daí era fácil, era só os governos pararem de estar alugando prédios de parentes, tá certo? Para beneficiar e alugar os prédios do próprio centro. Fazia negociações juntamente com os donos para que houvesse, então, as reformas, preservando o patrimônio histórico e dirigir todas as repartições públicas para o centro da cidade. Então, com isso, a segurança normalmente ia habitar no centro da cidade, as repartições, e a gente ia dar um sentimento de habitação naquele centro. Então não precisa muita polêmica. Essa parte comercial, ela ia existir naturalmente. Seria uma consequência. Visto que nós tínhamos lá gente circulando. Agora, nós observamos hoje, são secretarias tendo prédios colocados à distância. Isso não precisa, é só locar os prédios do centro da cidade. Se a gente colocar toda a parte administrativa para o centro da cidade, naturalmente ele vai ser habitado novamente. Agora o senhor falou aí uma coisa que a gente já tinha observado, que é a saída de órgãos públicos do centro. Mas o senhor colocou uma pitada aí que a gente não tinha conhecimento. Essa saída, ela foi proposital e está beneficiando alguém? Está sendo utilizado, alugando prédios de famílias, de gestores, é isso? É fácil, é só a gente pegar isso daí, todos os prédios hoje que tem alugados, ele tem seu CNPJ, tem seu CPF. É só fazer
É só buscar através disso para a gente ver que alguém está sendo beneficiado. Se alguém é beneficiado através de aluguel, aluguel de 20, 30 anos, então isso daí só vai ter uma solução para o centro de Teresina, quando o governo retornar a ocupar o centro de Teresina. Você via, antigamente nós tínhamos lá Secretaria de Fazenda, tinha o INPS. O INPS hoje em dia está todo ele, os bancos. Então, tudo isso daí nós temos que ter. Cartórios, os cartórios, tudo isso daí tem que voltar para o centro da cidade. Se isso voltar, ele vai ser habitado. Doutor Léo, vamos falar um pouco aqui do seu mandato. O senhor teve por mais de 3 anos, né? 3 anos e 4 meses. 3 anos e 4 meses. Vamos falar um pouco da sua atuação parlamentar. Como é que foram esses 3 anos e 4 meses e que projetos o senhor conseguiu apresentar e aprovar na Câmara? Bem, na área da saúde, a gente teve a felicidade de fazer, então, o relatório, a chamada, foi aprovado lá na Câmara de Vereadores, no qual a gente presidiu a investigação com relação a desvio de recursos, aos possíveis irregularidades. Desvio pelo município, através da Fundação Municipal de Saúde? Então, quem foi responsável pelo aquele relatório fomos nós. A gente encaminhou para o Tribunal de Contas, a gente apontou as inconsistências com relação à folha de pagamento, a gente apontou as inconsistências nas faltas de licitações, a gente apontou as inconsistências com relação aos pagamentos sem o trâmite legal. Tudo isso foi para o Tribunal de Contas, assim também como o Ministério Público Estadual e Federal. A gente apontou as inconsistências, mostrou que tudo que tinha sido feito lá são modos operantes que já se arrastam de inúmeras gestões passadas, e tudo isso está documentado, e a gente viu que essas entidades, elas não levaram ao final as investigações. A gente colocou. A situação, depois dessa investigação, depois da apresentação desse relatório, a situação da saúde do município, o senhor acredita que melhorou, piorou, continuou tudo como estava? Hoje em dia, nós temos uma briga constante entre não vou dizer briga não, uma desunião entre o poder municipal e o poder estadual. Há de exemplo o sistema de regulação, que hoje em dia o hospital universitário tem o seu sistema próprio de regulação, a rede municipal ela tem o seu sistema próprio, e a rede estadual foi criado agora outro sistema. A grande verdade é que o dinheiro do sistema público de saúde, ele é muito pequeno. Quando eu cheguei de São Paulo, a mesma tabela que a gente operava, uma fratura de fêmur, ela é vigente hoje. Ou seja, há mais de 20 anos nós não temos acréscimo. O governo federal simplesmente... Não tem atualização nessa tabela? Não tem. O governo federal simplesmente ele transferiu a responsabilidade que é do governo federal para o município, para os municípios. E isso prejudica muito a saúde, porque ele coloca a responsabilidade, só que não aporta o recurso. Nós temos hoje aqui dentro de Teresina, ao meu modo de ver, nós temos uma dificuldade na administração, uma dificuldade importante financeira, uma dificuldade na comunicação. Teresina, a cada ano que se passar, ela vai ter uma saúde pior do que ela existente hoje, devido o grau de complexidade das doenças, devido ao envelhecimento da população, assim como também
ao como é que eu posso dizer? Grau de complexidade da doença, o envelhecimento da população, e o outro fator é o encarecimento da saúde. O encarecimento da saúde. Com as novas técnicas, todas as novas técnicas que estão colocadas para a nossa sociedade, elas têm um incremento financeiro e nós não temos esse aporte de dinheiro para a saúde. Com isso, se não encontrarmos uma forma do governo municipal conversar com o governo estadual, a gente não vai ter esse benefício. Vamos aqui, ó. O hospital universitário, que é dito como um hospital de referência. É um hospital que não tem porta aberta. Ela não tem um pronto-socorro. Ela não tem um pronto-socorro. As pessoas não podem se dirigir ao hospital universitário para fazer uma consulta. Eles têm que ser sempre regulados. O hospital universitário, que é propagado como se fosse um hospital de alta resolutividade, é um hospital de baixa resolutividade. Como assim, doutor? Baixa resolutividade. Um leito de ortopedia lá demora entre 16 a 17 dias para rodar. Um leito de cardiologia, ele demora em torno de 20 dias para rodar. Ou seja, enquanto no hospital universitário você opera entre 2, 3 pacientes por dia ortopédico, no Hospital de Urgência de Teresina você faz 40 cirurgias ortopédicas. No Hospital Getúlio Vargas faz entre 6 a 7. Ou seja, a gente tem que ter um senso. O hospital, ele não é só ser bonito. O hospital, ele tem que resolver o problema do paciente. Então, todos os pacientes que adentram nessas instituições, elas demoram muito tempo para resolver. E o pior, se você tem um hospital desse, de alta complexidade, credenciado pelo SUS, que ele demora 16, 17 dias para resolver um paciente, ele estagna todos os demais na porta de entrada, que são o quê? As unidades básicas de saúde. Então você vê nas unidades básicas de saúde, nas UPAs, extremamente lotadas, porque ele não abre vaga aqui na ponta para resolver os pacientes. Você não tem... onde é que você faz cateterismo aqui dentro de Teresina? No HGV, no Hospital São Paulo, que é da rede privada, e no hospital universitário. Você pode notar que aonde mais se resolve cardiologia não é na rede pública, é na rede privada. Por quê? Porque devido à eficiência e à eficácia do Hospital São Paulo. Então, a população, ela tem uma impressão de que o hospital universitário é um hospital de grande... que resolve o problema do paciente. Ele não resolve. Agora eu entendi. Quando o senhor fala em resolutividade, eu entendi. O hospital pode ser ter uma boa estrutura, mas a resolutividade dele é baixa, né? É baixa. Foi isso que o senhor falou. Então, por exemplo, se eu tenho um plano de saúde, Unimed, eu adentro no Hospital São Marcos, eu sou operado no outro dia. No hospital universitário, você leva de 16 a 17 dias para ser resolvido o seu problema. E eu desafio qualquer gestor aqui para vir contrapor, porque quando eu falo as coisas, eu estudei. E isso, o que ocasiona isso? É falta de gestão? É o sistema que leva a isso? O que ocorre? Para mim, eu acho que é política. É política. A gente fez uma audiência pública, nós temos todos os diretores dos hospitais, eles sabem como resolver. Nós temos que ter aqui um sistema de regulação. Hoje, nós temos 3. A gente paga 3. Quando eu digo a gente paga, é a sociedade. Ela paga o sistema de regulação do município, do estado e do governo federal. Ela paga. Elas não se comunicam entre si. A gente elencou lá 12 pontos, encaminhou para a secretaria, nós juntamos lá diretores de hospitais,
diretores de unidade básica de saúde, diretores de UPAs, diretor do HGV, do Hospital Infantil, do Hospital Universitário. Montamos toda a estratégia que foi entregue, mas a política não deixa. A política não deixa. Cada um quer fazer da sua forma, sem comunicar um com o outro. E isso encarece e dificulta o acesso da nossa população. Doutor, já que o senhor diz que estuda a situação da saúde como um todo, até como médico, mas também como vereador que o senhor precisa estar atento a tudo. E estava à frente dessa comissão lá, responsável pela fiscalização. Quando a gente fala de programa de saúde da família, de prevenção, isso está sendo realizado, isso tem efeito em Teresina? Porque eu imagino, doutor, que isso tudo funcionando também é uma forma de tirar essa sobrecarga de algumas unidades. Mas aí a gente vai entrar em outra problemática. A problemática do seu autocuidado. Nós temos uma população envelhecida, nós temos uma população que ela não se cuida, 53% da população ela está acima do peso. Nós temos uma população que não faz seus exames complementares, não vai ao médico. Nós temos uma população que não obedece às orientações do médico. Nós temos uma população que ela chega a ser, algumas pessoas, quando bebem, sobem em cima de uma moto e tem acidentes complexos, que vai carecer muita demanda, muito tempo de permanência em hospitais, chegam a ser irresponsáveis, tá certo? Nós temos que aplaudir essas medidas que a gente chama agora de fiscalização no transporte, nas vias públicas. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande da sociedade. O médico, ele é que nem um professor, ele só faz dar a aula, ele orienta o paciente. Mas se o paciente não for obediente e se gostar, o paciente ele vai continuar encarecendo. Então, nós temos hoje uma Teresina, graças a Deus e graças às políticas passadas, tá? Ela tem um serviço de saúde da família bom, tá? Nós estamos pecando agora na distribuição de medicamentos. Isso é verdade. Que o Estado e o município deveriam dar as mãos para um ajudar o outro. Porque não adianta só jogar a culpa em um ou em outro. Mas a população tem que fazer sua parte. Quando o senhor falou na questão do centro de Teresina, essa revitalização ela só se daria através da volta dos órgãos públicos, ou pelo menos isso seria o início de um processo de revitalização do centro. O senhor já apresentou algum projeto desse ou o senhor pensa em apresentar agora, caso o senhor retorne para a Câmara? Não, isso já está desenhado, isso já desenhei. Já conversei, mas isso, os gestores, eles sabem, só tem gente inteligente governando. Nós temos que ter em mente que a pessoa que chega a ser escolhido no universo de 3 milhões e 400 pessoas, chega a ser governador, uma pessoa que chega a ser prefeito de Teresina, são pessoas extremamente inteligentes, com experiência, tá? São sugestões que a gente coloca, o legislativo, ele coloca sugestões. É como eu falei, quando a gente reúne os diretores de hospitais, de UPA e apresenta, foi entregue a documentação. Mas cabe a essas pessoas acatarem ou não. Isso é uma opinião nossa, tá? Isso é uma opinião nossa. Pode ser que eles tenham outras colocações, outras posições. A gente coloca. Isso são sugestões. Nós não somos donos de verdade, tá?
Eu adentrei na política já depois de, como eu falei, eu fiz primeiro minha base financeira, entrei, tenho o meu patrimônio, graças a Deus, às custas de estudo e de trabalho. Eu tenho um pensamento, eu estudei muito para adentrar na política, mas eu não sou dono da verdade. A gente só faz colocar o nosso pensamento. Se a gente vai ser ouvido e se o nosso pensamento vai ser o pensamento de maioria, isso aí é exatamente a política. Essa é a parte boa da política. E é por isso que eu digo, pancadinha, AV, isso não deve abafar e ocultar os pensamentos de outras pessoas. E política é exatamente isso, é você confrontar ideias e que a melhor seja preponderante para a sociedade. Doutor, o eleitor, o cidadão, a imprensa, a mídia, às vezes ela é levada naturalmente a criticar o gestor pelos problemas que a cidade enfrenta. Mas a quem cabe a fiscalização do gestor é a Câmara, né? O senhor disse que na sua área o senhor fez o seu papel, entregou o seu relatório, mas a Câmara não pecou também em não fiscalizar, em não cobrar do gestor municipal durante os últimos 4 anos, 3 anos e poucos meses? Cabe ao gestor municipal, cabe a ele o direcionamento dos recursos, a efetivação. Desculpe. O direcionamento foi feito pela Câmara. A Câmara colocou lá os valores. Colocou os valores. Teresina, eu acho que essa última administração, ela pecou em relação à saúde, devido a essa complexidade de fatores que não deixaram avançar. Saída de pandemia. Mas Teresina, ela avançou na pavimentação. A pavimentação de Teresina hoje em dia, ela é bem melhor do que há 4 anos atrás. Há de exemplo essa quantidade de ruas asfaltadas, de calçamentos realizados. Ela avançou muito na questão da drenagem das águas pluviais. O senhor está se referindo às galerias, As né? galerias. Ela avançou na educação. Na educação. Você manter esses guerreiros, esses professores, tá? Esses diretores que já incutiram a mentalidade, você se manter em primeiro lugar, isso é extremamente importante. Teresina avançou na questão das regularizações fundiárias, tá certo? Ou seja, Teresina teve muito avanço. Nosso gestor, ele peca pela comunicação. Nosso gestor, o doutor Pessoa, ele peca pela dificuldade que ele tem. Não consegue. Porque ele tem dificuldade de explanar as realizações deles. A quantidade de rodovias que foram feitas, de vias calçadas, com certeza foi maior do que no Estado. É só você fazer uma comparação. O que o Estado fez dentro de Teresina e o que o doutor Pessoa fez. Médico, a saúde é melhor remunerada no município que no Estado. A educação é melhor remunerada na saúde do que no Estado. No município do que no Estado. Do que no município que no Estado. As realizações de procedimentos, vou dar um exemplo para você. O Hospital de Urgência de Teresina faz mais cirurgia do que todos os hospitais da rede estadual aqui em Teresina. O Hospital de Urgência de Teresina faz mais cirurgias do que todos os hospitais juntos do estado de Teresina. O senhor deu um dado aí que eu tinha interesse em saber, que só na área de ortopedia são mais de 40 cirurgias por dia? São mais de 800 por mês.
ultrapassa 1.000 cirurgias. O Hospital Urgência de Teresina, ela faz mais cirurgia do que o HU, do que o HGV, do que o Hospital da Polícia, o Hospital Infantil, todos eles juntos. Todos eles juntos. Mas não é mais não, é muito mais. Muito mais. É muito mais, entendeu? O que eu quero colocar bem aqui agora é que nós temos hoje uma dificuldade. Teresina não suporta mais ter só um hospital de urgência. Não se justifica mais o hospital, o HU, ser porta fechada. Não justifica o HGV ter porta fechada. Porque a demanda, ela é imensa. Não justifica mais as cidades do Médio Parnaíba não ter um sistema de urgência. Todos serem drenados para Teresina. Tudo encaminhado para cá. Então não suporta. Então o que eu advogo é, sem jogar a culpa em um ou em outro, é que esses entes, presidente da fundação, secretário, presidente do hospital, os diretores, sentem e façam uma forma de essas entidades conversarem entre si. Do contrário, a população continua sofrendo. E eu sei disso porque eu milito lá dentro. Então o senhor prega essa união de todos os segmentos das esferas estadual, municipal e federal pela saúde do povo de Teresina. Com certeza, olha, se você for todo hospital universitário de novo, porque eu acho que é um hospital rico, no qual foram alencadas muitas emendas parlamentares e que não entrega para Teresina na proporção que deveria entregar. Se você chegar lá à noite, todos os tomógrafos lá estão parados. Por que não estão funcionando para resolver os exames, para fazer os exames dos pacientes? Por que não funciona lá 24 horas para resolver o problema do paciente? Visto que a gente tem uma gama de pacientes que migram do interior para cá e ficam peregrinando aí, por que não se resolve lá na madrugada? Não justifica. Não justifica você ter um hospital daquele porte fechado à noite. Nosso tempo está chegando ao final, mas você ainda pode, usando essa câmera aqui, falar com o seu público, o seu eleitor, o seu, com Teresina, né? Quero agradecer aqui a oportunidade. Meu nome é Leonardo Eulário, eu sou do Partido Liberal, eu concorro agora para a Câmara de Vereadores com o número 22222. Sou um homem que acredita na potencialidade do trabalho, na meritocracia, do direito à expressão. Eu acredito na força da nossa sociedade. Ela já avançou, ela tem muito a avançar, mas ela tem que se aprofundar, ela tem que ter mais discussões de alto nível na política. A nossa saúde, ela precisa melhorar o atendimento à nossa sociedade. Eu acho que tudo vem melhorando aos poucos, menos a saúde. Então nós temos que ter um discurso mais enriquecedor, um confronto de ideias, porque nós temos homens de bens, só que nós temos que aproveitar melhor os recursos destinados à saúde da nossa população. Perfeito. Doutor, queria agradecer a sua participação, dizer que as suas informações aqui prestadas são relevantes não só para os nossos internautas, mas para mim como jornalista. Fico muito feliz pelo grau de conhecimento que o senhor apresentou aqui em relação à saúde do município e desejar sucesso nessa sua empreitada. Muito obrigado. E a gente precisa de mais espaços democráticos para a gente não agredir as pessoas, mas a gente confrontar ideias. Perfeito. E você em casa já sabe, você em casa, no trabalho, dentro do carro, dentro do ônibus, que está com seu smartphone na mão, acompanhando essa entrevista, esse momento caso não seja ainda
inscrito no nosso canal, que você faça essa inscrição, acione o sininho para receber as nossas notificações e compartilha, curte e comenta essa entrevista. A gente se vê no próximo Parla Mais. Obrigado. Valeu, doutor.